igreja com a paz do Senhor Jesus nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Prometo ser bem breve também nessa noite. A última vez que eu preguei, até eu fiquei assustado com o tempo que eu tomei da igreja. Mas em nome de Jesus, eu vou ser bem breve também na minha oportunidade, porque eu sei que o Senhor já tem falado ao nosso coração, ao coração da igreja. E eu muito me alegro em também ouvir e ver os testemunhos que acontecem aqui na igreja. Porque quando a gente vê testemunhos acontecendo, a gente sabe que o Senhor ele está no nosso meio. E que Ele opera na nossa vida de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Eu vou ler para os irmãos uma palavra que se encontra em Filipenses, capítulo 4. Deixa eu só pegar aqui na minha Bíblia, que a minha marcação saiu aqui. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Ora, muito me regozijei no Senhor, porque finalmente reviveram a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Quando o irmão Gilvan estava falando sobre o testemunho dele, eu estava pedindo para o Senhor sempre confirmar a palavra dele que ele queria falar para a igreja. E quando ele falou sobre o testemunho dele, veio claramente Paulo, né, na vida dele. Como Filipenses, né, que é um livro, uma carta escrita por Paulo, né, que vivencia a vida de Paulo, eu vi nitidamente na vida do irmão Gilvan Paulo, que foi um homem que passou de perseguidor de cristão a ser perseguido. Né? Um homem que abdicou das coisas para viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Né? É um dos grandes apóstolos de Jesus, se não os maiores deles, né? Que realmente apregoou a palavra do Senhor Jesus. E é sobre ele que eu quero falar nessa noite, sobre quem foi Paulo e sobre aquilo que Paulo pode nos ensinar nessa noite. Nós temos muito a aprender com o ministério e a vida de Paulo. Né? E Paulo, antes mesmo dele se chamar Paulo era Saulo, né? Ele era de origem judaica, né? E ele era na palavra dele não esclarece muito, mas você lendo sobre a história de Paulo, você vai ver que ele era de uma família que tinha uma boa condição. E ele saiu da cidade dele para ir para Jerusalém para estudar. E lá ele se formou e foi fariseu. Quem conhece os fariseus sabe que fariseu era perseguidor de cristão por defender a sua religião, que era o judaísmo. E Paulo, ele foi uma dessas pessoas que perseguiu muitos cristãos. Mas passou por um momento de conversão de Paulo. Como que Paulo se converteu? Paulo estava fazendo uma viagem para Damasco, e lá, no meio dessa viagem, ele viu uma luz resplandecente no céu. E aquela luz tomou a vida de Paulo, que foi capaz de deixar Paulo cego. Né? Paulo passou por um período de cegueira. Mas naquele momento, quando ele estava passando por aquele momento de cegueira espiritual e cegueira visual, ele ouviu a voz de Deus falar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, Paulo viu que Deus estava olhando para ele. E ele passou por um período de tempo, por 3 dias, Paulo passou por esse momento de cegueira, onde nesse período de tempo o Senhor falou: Paulo, vai viajar para Damasco. Nesse intervalo de tempo, eu vou te instruir sobre aquilo que você tem para fazer. E ele passou por aquele momento sendo cego, até que naquele período de tempo ele encontrou com Ananias. E Ananias olhou para Paulo e Ananias foi responsável por determinar a cura na vida de Paulo. E naquele momento ele voltou à visão. Foi onde Paulo percebeu que realmente Cristo, que Jesus existia, que o nosso Deus, ele era o Deus da cura e que podia operar na vida de Paulo. E Paulo, naquele momento, ouviu novamente a voz de Deus, e o Senhor Jesus falou para Paulo: Paulo, a partir de agora você vai apregoar a minha palavra, você vai fazer discípulos, você vai apregoar para os gentios, você vai entrar dentro das igrejas e vai falar sobre o meu nome, você vai construir ministérios, igrejas e vai fazer a minha vontade a partir de agora.
com a vida de Paulo. Como eu li nessa palavra nessa noite, Paulo fala que ele aprende aprendi a adaptar-me com toda e qualquer circunstância. Paulo, ele aprende a viver em qualquer circunstância, independente do tempo, independente da condição que Paulo estava. Ele aprendeu a se contentar com o que tinha. E muitas das vezes nós não aprendemos a nos contentar com aquilo que temos. Nós somos pessoas hoje em dia muito insatisfeitas com a vida que levamos. Somos pessoas que não nos adaptamos com a vida que temos e sempre queremos mais e mais. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós estamos desempregados. E de repente nós nos vemos orando, pedindo um emprego para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele vai e nos abre a porta. E passa um período de tempo, nós já estamos insatisfeitos com aquele lugar que nós estamos trabalhando. E já oramos para o Senhor Jesus fechar a porta. Porque nós não queremos mais daquele estado, naquele determinado lugar. Muitas das vezes nós nos encontramos assim, insatisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Não sabemos ser gratos com Deus, com aquilo que Ele já nos deu. Nós muitas das vezes achamos que aquilo que Deus nos dá é grande, mas passa-se o tempo, aquilo que parecia que era grande se torna pequeno. E nos tornamos pessoas plenamente insatisfeitas. E um dos versículos aqui que fala, que é o primeiro versículo, fala sobre a oferta que Paulo recebeu do povo de Filipe, os filipenses. Porque eles estavam passando por um momento de escassez e ele recebeu uma oferta. E ele fala do povo que ele se contentou com aquela oferta, não porque ele estava necessitado apenas, mas porque ele se alegrou porque as pessoas puderam ajudar a ele, puderam ter compaixão da vida dele. E é isso que Paulo nos ensina, a ter compaixão, a ter amor, a olhar para o próximo como a nós mesmos. Porque é muito fácil nós estarmos aqui adorando a Deus em um templo, em quatro paredes, e nós não somos capazes de olhar para as pessoas que estão lá fora. E Paulo nos ensina muito isso. Se tem um dilema que Paulo fala, que tem como característica Paulo, é a humildade. Paulo sabia ser humilde, sabia olhar para Jesus, independente da circunstância, adorar o nome do Senhor Jesus. Porque Paulo, ele era perseguidor, mas depois que ele começou a servir Jesus, ele foi perseguido, assim como ele perseguia. E muitos de nós, muitas das vezes, passamos por alguma luta, por alguma coisa na nossa vida, e a gente quer desistir do Evangelho. A gente quer desistir de verdadeiramente seguir o Senhor Jesus. Às vezes passamos por momentos de enfermidade e nós questionamos a Deus. Nós falamos assim, eu estou servindo ao Senhor Jesus e por que Ele não me cura? Por que Ele não me tira dessa enfermidade? Ou muitos momentos financeiros que nós passamos, nós falamos para Deus, nossa Senhor, será que o Senhor não vê? Eu sou dizimista, ofertante da sua casa, e você não vê que eu estou passando por uma crise, um momento financeiro ruim? Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer que nós olhemos para as circunstâncias, para os momentos difíceis. Ele quer que nós adoramos a Ele independente das circunstâncias. E isso Paulo nos ensina muito bem. Um dos ensinamentos também de Paulo, que Paulo nos ensina muito bem, é sobre, que está no versículo, que está no outro versículo que fala que eu sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Paulo, antes de ser convertido, Paulo, ele tinha um bom poder aquisitivo. Ele tinha uma família que era próspera, que deu condições para ele estudar e fazer algo melhor. E quando ele se converteu, ele passou de ter fartura por passar necessidade. Paulo ficou assolado, ele foi parar numa prisão pelo nome de Cristo, por padecer pelo Evangelho de Cristo. E ele fala para a gente que ele sabe estar em todas as circunstâncias. E muitas das vezes, quando eu vejo esse versículo falando sobre o passado dele, que ele sabia o que era ter abundância, muitas das vezes isso acontece com a gente também. Quantas das vezes a gente não olha para o nosso passado, olha para as coisas que nós tínhamos antes de nos converter? Nós tínhamos muitos amigos, nós tínhamos coisas legais que nós fazíamos lá no mundo, hobbies diferentes que nós fazíamos, festas legais que pareciam ser legais que nós participávamos, não só de vida financeira abundante, talvez, que alguns teriam, como a Juva falou. Lá no mundo, ele tinha tudo que ele queria, ele comprava coisas caras que ele queria e achava que aquilo poderia saciar o ego dele, né? E o Paulo nos lembra disso, ele fala assim, olha, eu tinha lá no meu passado, mas quando eu conhecia Cristo, eu aprendi a ser humilde, a viver na humildade. Não que seja errado, irmãos, prosperar. O Senhor Jesus, ele tem também a parte da prosperidade, onde ele quer de nós também que nós sejamos prósperos. Se nós servimos a um Deus, ele é o Deus, o dono do ouro e da prata. Ele pode fazer com que nós sejamos prósperos, mas ele não quer que nós sejamos apegados
apegados com as coisas materiais, apegados com tudo que o mundo lá fora pode nos oferecer. Porque nós temos que estar preparados a viver todas as coisas. Quando o Senhor Jesus bater a porta e voltar para cada um de nós, talvez naquele momento que Jesus voltar, o nosso dia não vai ser legal. Talvez a vida lá fora vai estar em ruína, em guerra. E se nós estivermos apegados a esse tipo de coisa, a gente vai sofrer muito, a gente vai padecer muito. Porque quando o Senhor Jesus ele voltar e recolher a sua igreja, nós vamos ter que estar despidos de tudo aquilo que por hora a gente conquistou aqui nessa terra. Né? Paulo nos ensina isso, que o nosso principal objetivo, nosso maior galardão não é aqui nessa terra. Que nós vivemos Cristo. Cristo vive em nós. Nós temos que nos apegar de tudo isso aqui nessa terra e realmente reconhecer quem o Senhor Jesus ele é na nossa vida e na nossa história. E quando isso acontece, irmãos, o Senhor realmente, como a Flavinha falou, quando nós somos desapegados a esse tipo de coisa, o Senhor ele nos dá abundantemente. E a palavra do Senhor já diz, né? Busca primeiro o reino, a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E nós temos uma dificuldade enorme de entender isso. Porque muitas das vezes o nosso trabalho, tudo lá fora nos consome demais. Hoje a gente vive um tempo onde a internet quer dominar o nosso coração. Hoje a gente tem que ter um desejo de aceitação muito grande. Se a gente não tiver tal status, parece que a gente não é completo. E o Senhor Jesus ele não quer isso de nós. Ele quer o nosso coração puro. Ele quer nossas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. Nós sejamos humildes na presença dele. E que através dessa humildade nós possamos alcançar pessoas lá fora. Quantas pessoas lá fora não necessitam de uma palavra? Hoje mesmo, na hora que eu estava vindo para a igreja, tinha uma senhorinha ali na rua de baixo da igreja, e na rua de baixo ela estava chorando muito. E eu até cheguei um pouquinho atrasada antes de começar o culto, e eu fui falar com ela, eu fui falar de Jesus para ela. E ela falou: irmã, como eu precisava ouvir as palavras de Deus no dia de hoje. E se eu passasse de largo, passasse e não falasse com ela? As pessoas lá fora estão sedentas, irmãos. Porque o mundo lá fora, eles querem consumir a nossa vida. Eles querem dizer que pra gente não tem mais jeito, que onde na condição que nós estamos não tem mais solução, que a nossa família já está perdida, já está em ruína, que muitas das vezes o nosso casamento já é destruído, que a nossa vida financeira já está acabando e que tudo está em ruína. Mas o Senhor Jesus nos diz nessa noite que tem esperança, que ainda tem esperança para o caído, que ainda tem esperança para aqueles que creem verdadeiramente na palavra do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus fala que nós seremos salvos, nós e a nossa casa, e que nós estamos orando para a nossa casa. Nós estamos aqui, o templo, a casa do Senhor Jesus é o momento onde nós temos que ter comunhão com o Senhor Jesus, é o momento de adoração, de comunhão, mas também é o momento de nós nos alimentarmos para lá fora, a gente ter força para falar do nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele fez isso muito bem. Paulo conseguiu, muitas das vezes, olhando a palavra de Paulo, olhando para ele e pelas circunstâncias que Paulo passou, muitas das vezes ele também estava aflito. Muitas das vezes, naquela prisão, como ele estava lá, ele também poderia estar aflito, mas ele escondeu tudo dentro dele para viver a verdade, para viver a palavra do Senhor Jesus. E para dizer no meio do caminho que Jesus é a verdade, que Jesus cura e que Jesus restaura. Então, diante da palavra do Senhor Jesus, Paulo nos ensina isso muito bem. E quando o Senhor Jesus, ele fala naquela passagem, tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra é muito linda quando nós falamos tudo posso naquele que nos fortalece. Nós vemos isso muito em fachadas de caminhão, o pessoal falando, colocando aquela frase, tudo posso naquele que nos fortalece. Mas será que verdadeiramente as pessoas sabem o que significa essa palavra? Quando nós falamos tudo posso naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus, a gente acha que a gente coloca uma capa de super-herói. A gente acha que nada vai nos atingir, que nada é capaz de nos atingir, porque verdadeiramente nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas no dia mau, as tempestades, as circunstâncias difíceis, elas também nos alcançam. E aí, nesses momentos, no dia mau, nas circunstâncias difíceis, que o Senhor Jesus, ele nos diz, você pode todas as coisas, porque sou eu que te fortaleço. Não é que você é super-herói, que você é intocável, que você não vai passar por dias difíceis, não. Você vai passar por dias difíceis até chegar naquele grande dia. Mas você pode ter certeza que 365 dias do teu ano, 12 meses do teu ano, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque o Senhor Jesus, ele é comigo e ele é com você todos os dias das nossas vidas.
E muitas das vezes nós passamos a desacreditar no meio do caminho da promessa, desacreditar daquilo que o Senhor Jesus ele pode fazer. Porque eu também recebi muitas promessas. Como eu estava falando com meu esposo esses dias, nós recebemos muitas promessas, e muitas delas ainda não se cumpriram. Mas não porque o Senhor Jesus ele não opera, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas você está preparado para passar pelo processo que o Senhor Jesus ele tem para mim e para a sua vida? Muitas das vezes nós paramos no meio do caminho. Somos grandes questionadores sobre aquilo que o Senhor pode fazer. E a irmã Luciana, sempre nas oportunidades dela, sempre fala: quem somos nós para contendermos com aquilo que o Senhor Jesus ele pode fazer? Muitas das coisas que o Senhor Jesus faz não cabe a nenhum de nós entender e saber o que ele faz. Porque o Senhor Jesus ele opera tudo em todos. Mas não quer entender a boa, perfeita vontade do Senhor Jesus. Só é entender o processo que nós estamos passando, que é liberdade, que é libertador estar na casa do Senhor Jesus, fazendo a vontade dele, passar por esse processo. O irmão disse aqui que também ele passou por um período de tempo quando ele estava fazendo aquele processo de libertação, que veio uma paz muito grande no coração dele. E é isso que Paulo nos ensina, que já passou por aqueles momentos onde o deserto, a tempestade, o dia mau atingiu a sua casa, a sua vida, e você está sentindo uma paz muito grande no seu coração que você não sabe de onde vem. É essa paz que excede todo entendimento humano, que o Senhor Jesus ele quer que você tenha. Isso é viver todas as coisas naquele que te fortalece. É saber que você tem um Deus que te guia, um Deus que te completa, que independente das circunstâncias, o Senhor Jesus ele está comigo e com você. Você não está sozinho em igreja. Muitas das vezes, pelas circunstâncias e pelos dias difíceis, a gente acha que o Senhor nos esqueceu. Mas a palavra do Senhor Jesus ela é bem clara, que pode uma mãe se esquecer de um filho que mamenta, porém, todavia o Senhor ele não esquece de nenhum dos teus filhos. O Senhor sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. O Senhor Jesus sabe de cada pensamento que passou no seu dia. O Senhor Jesus ele sabe quantas vezes você quis desistir, mas o Senhor Jesus também sabe quantas vezes você estava aqui lutando para que você conseguisse vencer também. Viver o chamado como Paulo viveu, Paulo nos ensina muito sobre chamado. E viver o chamado muitas das vezes é dolorido. Muitas das vezes é você pegar esse microfone ou estar louvando o nome do Senhor Jesus com cicatrizes que só você e o Senhor Jesus sabe. Você está determinando cura na vida de alguém, mas você também necessita ser curado. Você está falando para pessoas que as pessoas serão libertas, mas você também precisa de muitas libertações. Viver o Evangelho, viver Cristo, viver o chamado, como Paulo viveu, é exatamente isso. É estar aprisionado, é estar vivendo por dias difíceis, mas determinando para as vidas das outras pessoas que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo ainda é libertador, que Ele ainda pode fazer o impossível, como foi cantado aqui nessa noite. Porque realmente, igreja, nada é impossível para o Senhor Jesus. Quando você crê que verdadeiramente Jesus cura, liberta e restaura, você entende que independente do tempo, o Senhor pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Aqui falando ainda sobre a vida de Paulo, Paulo fala que como que nós podemos alcançar todas as coisas naquele que nos fortalece, através da graça imerecida do Senhor Jesus. E você está aqui nessa noite porque você já foi alcançado por essa graça. Porque se você estivesse lá no mundo lá fora, realmente você não foi alcançado pela graça de Jesus. Mas se você está aqui com fôlego de vida, adorando o nome do Senhor Jesus, é porque a graça do Senhor te alcançou. O poder do Espírito Santo está sobre a tua vida. Mas muitas das vezes, muitas das circunstâncias não acontecem porque nós não abrimos verdadeiramente o nosso coração. Nosso Deus ele não é invasivo. Ele não vai adentrar somente porque Ele quer, mas Ele quer que nós nos despimos de nós mesmos para que Ele, o Espírito Santo, domine o nosso coração e a nossa mente. O diabo realmente ele está ao derredor, bramando, rugindo como leão, buscando alguém que possa tragar. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus ele quer que você tenha intimidade com Ele, como já foi dito aqui nessa noite, mas que você rasgue o seu coração e fale: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo domine a minha vida, domine os meus pensamentos, domine o meu caminhar, porque isso faz toda a diferença, igreja. Quando eu estava no meu momento de conversão,
Eu também precisei me converter verdadeiramente no meio do caminho. Entender o processo que o Senhor Jesus ele tinha para a minha vida. Eu também passei por dias difíceis e por lutas que só eu e o Senhor Jesus sabia que eu poderia passar. Mas quando eu ajoelhava para o Senhor Jesus e falava: Senhor Jesus, verdadeiramente, se o Senhor quer algo na minha vida, seja por completo. Eu não quero fazer a tua vontade pela metade, mas eu quero ser do Senhor por completo. Aí verdadeiramente o Senhor conseguiu operar na minha vida. Porque ainda eu estava vivendo uma vida com Deus, mas eu ainda queria ser participante das coisas lá fora do mundo, daquilo que o mundo poderia me oferecer. Muitas das vezes eu achava que aquilo não tinha importância, não tinha problema. Aquilo que eu achava que não era tão pecado assim, eu ainda praticava e ainda ia para a igreja. Mas na realidade o Senhor Jesus ele nos quer por completo. Ele quer que seja uma conversão verdadeira. Ele quer que realmente o seu coração esteja disposto 100% a fazer a vontade do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala fortemente no meu coração que tem pessoas aqui nessa noite que entendem aquilo que o Senhor quer, mas não aceitam o propósito. Não aceita aquilo que o Senhor quer fazer. Não aceita o chamado verdadeiro que o Senhor Jesus ele quer operar. Muitas das vezes a gente acha confortável estar no banco de uma igreja só ouvindo. Mas o Senhor Jesus já te chamou para fazer muito mais do que isso. O Senhor Jesus já te chamou para pregar a palavra, já chamou você para louvar o nome dele. E a gente acha muito confortável só aceitar ouvir a palavra do Senhor Jesus aí embaixo. Aceitar o chamado do Senhor Jesus realmente não é fácil. Aceitar o chamado do Senhor Jesus realmente requer muita luta, requer realmente grandes coisas que o Senhor Jesus pode fazer. Mas é aí que nós temos que entender quando Jesus fala: tome a tua cruz e siga-me. É realmente deixar tudo o que estava lá atrás. É viver verdadeiramente 100% para Cristo. Não é fácil, eu sei, para mim também é muito difícil viver 100% para Cristo. Nós temos que matar um leão por dia. Nós temos que matar a nossa língua. Nós temos que matar a fofoca, o engano, o erro, o pecado que muitas das vezes ele quer dominar o nosso coração. Mas viver para Cristo é muito lindo, igreja. Viver para Cristo não é saber que aqui no plano dessa terra nós não vamos levar nada, mas que naquele grande dia nós vamos olhar para o nosso noivo, olhar para o Senhor Jesus, cear com Ele. Imagina, irmãos, é a coisa mais linda que tem na nossa vida, que dinheiro nenhum é capaz de comprar, que ouro nenhum nessa terra é capaz de comprar, é estar com o Senhor Jesus naquele grande dia. E hoje em dia, muitos dos crentes, eles não pregam mais a volta do Senhor Jesus. Graças a Deus, aqui nessa igreja é pregado muito sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Mas lá fora, muitas igrejas estão pregando sobre chave de carro, sobre chave de casa, sobre prosperidade financeira. E não é isso que o Senhor Jesus ele quer nos dar. Ele quer nos dar também, mas o Senhor Jesus ele quer que você tenha a coroa da justiça no teu coração. Ele quer que você verdadeiramente tome sobre si o capacete da salvação, a couraça da justiça, para que naquele grande dia você seja participante com Ele. Nós estamos presos com tantas coisas, nos problemas, nas circunstâncias. Nós estamos presos naquilo que o mundo nos oferece e esquecemos verdadeiramente de viver 100% para Jesus. Hoje, num dia como hoje, frio, muitas das pessoas poderiam estar na casa do Senhor, mas nós estamos apegados mais no conforto, muitas das vezes, da nossa casa. Do conforto daquilo que a nossa casa, o conformismo pode nos oferecer, a TV, a internet pode nos dar. As pessoas estão trocando o Senhor Jesus por tão pouco. As pessoas estão trocando a palavra do Senhor Jesus por vídeos de YouTube. As pessoas hoje em dia estão trocando verdadeiramente sentir a presença do Senhor Jesus como foi sentido aqui nessa noite, por viver uma vida lá dentro da sua casa, no baixo de um cobertor, vivendo um videozinho de YouTube. O Senhor Jesus ele também fala, irmãos. O Senhor Jesus já falou muito comigo através de vídeo de YouTube. Mas o Senhor Jesus ele sabe onde está o nosso coração. Se verdadeiramente está na palavra dele, se nós verdadeiramente estamos firmados na palavra dele. Mas o Senhor Jesus ele quer que nós saímos da nossa zona de conforto nessa noite. O Senhor Jesus ele quer que nós realmente sejamos confrontados, não só com o mundo lá fora, mas que a palavra do Senhor Jesus seja o nosso principal confronto. Porque realmente quando nós entendemos a palavra do Senhor, irmãos, nós somos confrontados. Nós temos que entender que a palavra do Senhor Jesus ela é confronto, mas ela também é libertadora.
A palavra do Senhor Jesus, ela é amor, mas também ela é justiça. Então que nós venhamos a entender essa palavra nessa noite. Que o Senhor Jesus, ele tem falado ao nosso coração, através da vida de Paulo, é você se contentar com aquilo que você tem. Não só com aquilo que você já tem, mas com aquilo que Ele também pode te dar. Porque muitas das vezes nós não aceitamos aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Nós queremos a nossa vontade, nós queremos o nosso querer. Eu também queria hoje estar na minha casa, quietinha. Muitas das vezes eu falava para o Senhor Jesus: Senhor, eu não queria estar na tua casa hoje. Eu não queria estar fazendo a tua vontade hoje, eu só queria estar na minha casa, debaixo do cobertor. Não é errado, irmãos, não é errado. Mas muitas das vezes o Senhor Jesus quer que você faça primeiramente. Muitas das vezes não, sempre. O Senhor Jesus, ele quer que você faça primeiramente a vontade dele. E as demais coisas ele acrescenta. Quando você está aqui adorando o nome dele, o Senhor Jesus está lá cuidando da sua casa. Quando você está aqui adorando o nome dele, vidas lá fora que você ora estão sendo libertas. E é isso que nós temos que entender. Não negociar a vontade do Senhor Jesus. Porque Paulo não negociou a vontade do Senhor Jesus. Quando ele foi perseguido, Paulo não negociou fazer a vontade do Senhor Jesus. Ele foi preso, cativo, mas ele estava lá entendendo que era a boa, perfeita vontade do Senhor. Que lá fora, lá no mundo onde ele estava, ele era prestigiado, ele tinha tudo, mas que verdadeiramente seguir o Evangelho era a melhor coisa que Paulo poderia ter. Porque ele sabia que a vida dele não se dominava somente naquele tempo presente, mas que verdadeiramente a vida de Paulo se resumia em verdadeiramente estar com Cristo Jesus. E é isso que nós temos que ter nessa noite. Não deixar as coisas lá fora, tirar o nosso tempinho com Deus. Como foi gostoso adorar o nome do Senhor Jesus aqui. Estava com um número extremamente reduzido no ministério de louvor, mas como foi gostoso sentir a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não se limita à quantidade de pessoas. Nosso Deus, ele não se limita às pessoas somente que vêm adorar aqui, porque a palavra dele fala, né, que pode estar 2 ou 3 na sua casa, mas a presença dele também estará lá. E o Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite, confirmando essa palavra no seu coração, que você pode estar padecendo necessidade, você pode estar padecendo por coisas que talvez você ache que você não é capaz de superar. Mas o Senhor Jesus fala para você nessa noite: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Viu, irmã? O Senhor Jesus fala para você nessa noite: você não está sozinha. Talvez na nossa casa, nesse momento, você fala: eu quero servir o Senhor Jesus, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou continuar servindo ao Senhor Jesus, sendo que as circunstâncias dentro da minha casa parecem completamente contrárias àquilo que eu quero viver? Mas o Senhor Jesus te fala nessa noite: seja como Paulo. Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga a Jesus. Porque muitas das vezes você vai ser perseguida, você vai ser odiado por muitos, mas viver o verdadeiro Evangelho, viver aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida, vai ser dominador sobre a sua vida, vai ser libertador para a sua história. Você não está sozinha. A paz que excede todo entendimento está sobre a tua vida. E você vai entender que verdadeiramente o amor de Cristo, ele liberta, ele cura o seu interior, ele cura você de toda a crise existencial que talvez você esteja sentindo, tudo aquilo que você está sentindo dentro do seu coração, sem entender o propósito, sem entender aquilo que o Senhor Jesus ele quer com você. O Senhor Jesus está te libertando, mas ele está te dizendo que ele está contigo, que as pessoas lá fora não fazem menção do teu nome, mas o Senhor Jesus te chamou para viver o extraordinário e sobrenatural de Deus, e você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, eu falei que eu queria ser bem breve nessa noite, e eu falando sobre essa palavra, eu poderia dar um tema para ela nessa noite, que é sobre estar contente com aquilo que o Senhor Jesus pode operar na sua história. E eu fui pesquisar sobre o que é ser contente, sobre a palavra contentamento. E a palavra contentamento significa alegria, júbilo. E eu quero que nessa noite você saia daqui alegre, contente, regozijante na presença de Deus, sabendo que o Senhor Jesus ele é suficiente. O irmão Tiago falou aqui também sobre sentir a presença do Senhor Jesus, que ele ama sentir a presença do Senhor Jesus, e se dependesse dele, ele jamais quer sair da presença do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor Jesus ele faz na nossa vida. Quando nós verdadeiramente sentimos a presença do Senhor Jesus, nós não queremos estar em outro lugar. Quem conhece verdadeiramente o Senhor Jesus não quer mais pisar no mundo lá fora.
fora, não quer viver outra vida a não ser em Cristo. E que nós possamos levar isso para as outras pessoas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. E eu quero chamar o ministério de louvor nessa noite. Nós vamos estar entoando louvor nessa noite. E eu quero que você coloque as tuas mãos sobre o teu coração. Porque o Senhor Jesus, Ele ainda quer trabalhar em nosso meio. Ele ainda quer tirar a ferida que ainda dói aí de dentro do teu coração. O Senhor Jesus, Ele ainda quer tirar do teu coração aquilo que você acha que não tem problema, que não tem importância. O Senhor Jesus, Ele quer você 100% na presença dEle. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus nessa noite? Enquanto o Ministério de Louvor prepara o louvor, eu quero orar com você nessa noite, amém? Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. Eleve o teu pensamento em Deus nessa noite. Eleve tudo que você tem, tudo que você pensa na presença do Senhor Jesus. E fale com Ele com o teu coração sincero nessa noite. Porque Ele te conhece, igreja. Ele sabe como está o teu pensamento nessa noite. Ele sabe que você chegou aqui cansado. Ele sabe que você talvez nem queria estar aqui. Mas você está porque primeiramente você está aqui para fazer a vontade do Senhor. Então coloque a mão sobre o teu coração e ore comigo nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor se faz presente em nosso meio. E como já foi falado